que são implantes hormonais? Para que servem? O que comem? Como vivem? Brincadeiras à parte, hoje a gente vai falar sobre implantes hormonais, tá, gente? Se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve no botãozinho aqui embaixo, inscrever-se, e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo desse canal, tá bom? O assunto de hoje são implantes hormonais. Hoje vamos tirar as principais dúvidas, né, com relação aos implantes hormonais. Tem muitos pacientes, né, que me enviam mensagem pelo direct, perguntam: eu posso usar implante hormonal? Quais são os efeitos colaterais? Quanto é que custa? Gente, hoje vocês vão entender que eu não tenho como responder essas perguntas sem antes conhecer o paciente. Por quê? Os implantes hormonais, na verdade, eles não são um medicamento, eles são uma via de administração de medicamentos, tá? Então, as indicações são com relação ao hormônio que a gente vai colocar no implante e não com relação ao implante em si, tá? É apenas uma via de administração. E o que são esses implantes? Os implantes, gente, são tubos de silicone bem pequenininhos, eles medem entre 3,8 e 4 centímetros de comprimento e contém o hormônio dentro. A gente coloca o hormônio dentro desse tubinho de silicone. E aí a gente vai inserir os implantes hormonais no quadrante superior externo da nádega, na região do subcutâneo. E aí o hormônio, ele vai sendo liberado gradualmente e constantemente a partir desses tubinhos. Na verdade, existem duas formas de implantes hormonais, os absorvíveis e os inabsorvíveis, tá? Eu trabalho com os implantes inabsorvíveis, porque eu acho eles mais seguros pra gente trabalhar. A gente consegue titular melhor a dose dos hormônios, a gente consegue retirá-los em casos de necessidade, né? Uma opção do paciente ou por efeitos colaterais. Então, eu acho mais seguro a gente trabalhar com os inabsorvíveis. Mas também existem os absorvíveis, tá? Que a gente coloca e não precisa mais retirá-los, mas também a gente não pode retirá-los quando há necessidade disso, tá? E aí os implantes inabsorvíveis, eles são esses tubinhos de silicone. A grande vantagem dos implantes hormonais, né, é que eles conseguem imitar a fisiologia, ou seja, como os hormônios eles estão sendo liberados ali gradualmente, constantemente, isso se assemelha mais ao que acontece naturalmente no nosso corpo, diferente das outras vias de administração de hormônios. Digamos que você vai usar uma testosterona em gel, por exemplo. Você vai aplicar a testosterona em algum momento do dia. E aí, quando você aplica a testosterona, ela vai ser ali absorvida e o hormônio vai fazer um pico ali na sua corrente sanguínea. E ao longo do dia, as concentrações desse hormônio no seu sangue, elas vão caindo gradualmente. Então, você faz um pico de hormônio e depois as concentrações vão caindo. Com os implantes hormonais, não. O hormônio, ele vai sendo liberado de maneira contínua, gradativa, e a gente consegue manter as concentrações séricas mais estáveis, tá? Então, essa é uma grande vantagem dos implantes, da administração de hormônios na forma de implantes. Além da comodidade, é claro, né? Você não vai precisar ficar lembrando de aplicar, de tomar a medicação, o hormônio, porque ela já vai estar lá no seu corpo e pronto, você colocou e o hormônio está ali atuando sem que você fique precisando se lembrar dele ao longo do dia, tá? E quais são as aplicações clínicas, né, para a utilização de hormônios, né, através dos implantes hormonais? A gente pode usar os hormônios não só para reposição na menopausa, por exemplo, ou em homens com deficiência de testosterona. A gente pode usar, por exemplo, para bloquear o ciclo menstrual, né? Existem hormônios, por exemplo, a gestrinona, ele atua como um contraceptivo e ele vai bloquear o ciclo menstrual. Então, se a gente tem necessidade de usar um contraceptivo ou bloquear o ciclo menstrual por algum motivo, a gente pode sim pensar em utilizar um implante hormonal para essa necessidade, tá? A gente pode fazer tratamento de dismenorreia, das cólicas menstruais, endometriose, adenomiose, né, e outras patologias estrogênio dependentes. A gente pode tratar TPM através dos implantes hormonais, então são muitas aplicações clínicas. E pra gente dizer, né, qual que é a indicação, a gente vai precisar conhecer o paciente, né, a individualidade desse paciente. E tá aí também uma outra grande vantagem dos implantes hormonais, que a gente tem como personalizar o tratamento de acordo com a individualidade de cada paciente. Então, eu tenho como fazer uma combinação, né, associar hormônios
e também pensar na dose de acordo com a individualidade daquele paciente, de acordo com o peso do paciente, né? Então, assim, não existe um tratamento padrão com o implante, por isso que eu não consigo responder qual é o valor do implante. Antes de te conhecer e antes de saber sobre os seus exames e sobre as suas necessidades, sobre seus sintomas, né? Então, eu preciso avaliar o paciente para poder estabelecer qual seria a melhor combinação e qual seria a melhor dose para as necessidades daquele paciente, certo? Tá aí uma das grandes vantagens dos implantes hormonais, a personalização da dose e das associações. E por que o nutrólogo trabalha com implantes hormonais? Então, gente, quando existe, né, alterações hormonais, a deficiência, né, de estrogênios, de testosterona, por exemplo, isso pode trazer algumas repercussões metabólicas. Deficiência de testosterona está muito relacionado, por exemplo, com síndrome metabólica. Então, pacientes que têm deficiência de testosterona geralmente têm acúmulos de gordura central, né, tem uma obesidade central que a gente chama. Tem alterações da glicemia, pode alterar também o perfil lipídico, né? Além de estar relacionada à perda de massa muscular, está relacionado também à falta de disposição, altera o sono, altera tudo, né, que diz respeito a essa parte metabólica, que pode interferir no ganho de massa muscular, na perda de peso e na saúde geral dos pacientes. Então, por isso que a gente sempre inclui a dosagem de hormônios na nossa rotina, e sempre avalia a necessidade de reposição hormonal de acordo com as necessidades daquele paciente. Os implantes são uma via muito cômoda, né, para que a gente possa fazer essa reposição, tá bom? Espero ter tirado as principais dúvidas. Se vocês tiverem mais dúvidas com relação aos implantes hormonais, muitas coisas, né, pra gente falar aqui somente em um vídeo, vocês podem deixar aqui nos comentários que a gente vai responder, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!